Terça-feira, 2 de maio, bem-vindo e vamos aos destaques. Votuporanguense morre em viagem à Tailândia. O corpo de Regina Desane da Costa, de 39 anos, será enterrado aqui na cidade. Unifev promove encontro de negócios e vendas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O encontro é de graça e será hoje. E as doenças respiratórias atingem milhares de pessoas em todo o mundo e com a chegada do outono e inverno, elas aparecem com mais frequência. E tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo. Uma reportagem especial mostra o crescimento do beisebol no Brasil. A Liga Norte-Americana está de olho nos nossos jogadores. É agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. 3 médicos tentaram reanimar a brasileira que passou mal no voo para a Tailândia na madrugada de domingo. Isso segundo o relato de uma amiga da família. A morte de Regina Desane da Costa, de 39 anos, foi confirmada ontem pelo Ministério das Relações Exteriores e por parentes da administradora de empresas, que é de Votuporanga. A causa da morte ainda é desconhecida. A administradora de empresas, Regina Desane, de 39 anos, morreu no último dia 29 após passar mal durante uma viagem à Tailândia. Segundo informações colhidas pela nossa produção, ela teria passado mal no avião e foi levada para um hospital em Doha, capital do Catar, após um pouso de emergência, onde acabou morrendo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo familiares da vítima, ela viajava a passeio acompanhada de amigas. Valéria foi amiga de infância de Regina e diz ter ficado chocada com a notícia. A gente estudava junto no Faustino, então a gente estava sempre junto no horário dos intervalos, a gente descia junto a avenida, ela tinha direito ao ônibus e ela vinha embora a pé só para me fazer companhia. Então a gente vinha todos os dias embora junto da escola, fazia trabalho de escola juntas, a gente estava sempre juntas. Eu vi a notícia pelo Facebook e eu levei um susto porque eu reconheci o rosto, mas eu não sabia do que se tratava. E eu vi que era a morte da Regina, eu fiquei muito triste, muito abalada mesmo, porque eu não esperava. Leonice é vizinha dos pais de Regina e também está chocada. Ela conta que a jovem era uma pessoa muito comunicativa. É alegre, ela falava oi, bom dia, tudo bom, como você tá? Pessoa muito boa, maravilhosa. Eu nem fui lá ainda conversar com os pais dela porque eu estou muito arrasada. Nem quis ir lá ainda. Mesmo quem não conhecia Valéria, lamenta o fato. Fiquei muito triste com a situação, né? Porque de repente você sai da sua casa para conhecer um lugar novo e acontece uma fatalidade dessa, né? Dá sim dó da família, né? A gente fica muito triste com o caso, né? E uma pessoa tão jovem, né? Falecer, assim, morrer dessa forma, né? A gente fica muito triste. A gente acaba ficando chocado por ser uma pessoa da nossa cidade. Eu vi na rede social que bastante gente conhece, mas a gente acaba se comovendo com a perda dela e com a família também, né? Nós estivemos aqui no bairro Pouso Bom, onde reside um dos irmãos da vítima. Ele não quis gravar entrevista, mas nos informou que a família já está tomando todas as providências junto às autoridades para que o corpo de Regina seja trazido para o Brasil. Em nota, o Itamaraty informou que o setor consular da Embaixada do Brasil em Doha já foi comunicado sobre o caso. Regina Desane da Costa será enterrada aqui em Votuporanga. Ainda não há data prevista. O Itamaraty informou que está dando todo o apoio aos familiares e cuida de todos os detalhes com a ajuda da Embaixada Brasileira no país. Hoje a Unifev realiza o primeiro encontro de negócios e vendas em parceria com a FGV. O evento será no auditório da cidade universitária com entrada gratuita. O tema é Fazendo a Diferença em Tempos de Crise. A coordenadora dos cursos de pós-graduação da Unifev participou hoje, ao vivo, do Jornal da Manhã Unifev. Acompanhe.
Um tema bem atual, né? Fazendo a diferença em tempos de crise, né? O tema da palestra. Né? Exatamente isso, né? A gente observa muitos empresários, muito comerciante reclamando e falando, né? E de repente, talvez seja agora a hora da gente fazer uma reflexão do que a gente pode fazer de diferente, né? Nessa situação atual. Então, o professor, ele é o nosso coordenador do MBA. Né? É do Rio de São Paulo? Ele é do Rio de Janeiro, é. Ele é o gestor desse programa no Rio, na Fundação Getúlio Vargas do Rio, e é ele também quem vai coordenar o nosso programa aqui em Votuporanga. Então, ele vem para fazer uma abordagem nesse aspecto e também se apresentar o nosso programa. E o legal é que já tem muitos inscritos. Né? E é de graça, todo mundo quiser acompanhar essa palestra, como que faz? Isso, ela não tem custo nenhum, o investimento é zero, né? Só que é preciso fazer a inscrição no nosso site, no site da Unifev, e está aberto ainda hoje para quem tiver interesse, só que nós estamos com poucas vagas. Até vindo para cá eu questionei os meninos lá se tinham muitas, mas não temos não. Mas ainda existem algumas, então assim, as pessoas interessadas devem se inscrever, porque nós não faremos na hora inscrições, né? E a participação requer essa inscrição. E o evento começa às 7h30 da noite. Então, reforçando, os interessados em participar devem se inscrever aí por meio do site unifev.edu.br. As vagas são limitadas. E hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga e Yasmin Gutierrez tem os detalhes. Dentre os projetos desta terça-feira, o primeiro é de autoria do presidente Osmair Ferrari, que visa alterar a atual rua João Bolotari, no bairro Cidade Jardim, e criar uma avenida. O segundo é de autoria do vereador Curti, que visa denominar uma rua de Votuporanga de Rua Luiz Carlos Ferreira Mendonça. Só lembrando que a sessão começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Lembrando que a TV Unifev transmite amanhã a sessão na íntegra a partir das 7h30 da noite. E as doenças respiratórias atingem milhares de pessoas em todo o mundo e com a chegada do outono e inverno, elas aparecem com mais frequência e por isso é preciso ficar atento. Doença respiratória é um termo usado para doenças no sistema respiratório. Elas incluem doenças no pulmão, brônquios, traqueia, nervos e músculos da respiração, entre outros. As mais comuns são resfriado, gripe, amidalite, rinofaringite, asma, bronquite, pneumonia, otite e tuberculose. Entre os principais sintomas estão mal-estar, falta de ar, perda de apetite, perda de peso e fraqueza, e cianose, que é a coloração azulada nos lábios, língua ou dedos. Nesse período do ano, quando o tempo fica mais seco e as temperaturas caem, os riscos de contrair essas doenças são maiores. Valéria teve pneumonia, que a inflamação do pulmão está entre as doenças respiratórias mais sérias. Ela diz que nem imaginava estar com a doença, já que no início o sintoma que ela sentia era apenas febre alta. Ficou internada por 8 dias para fazer um tratamento. Na verdade, eu não imaginava, né, que seria pneumonia, porque o único sintoma que eu tinha era febre. Então, até então, eu fiquei muitos dias trabalhando com febre, né, e debaixo do ar-condicionado, porque eu trabalhava no ar-condicionado o dia todo. E às vezes de manhã eu saía para trabalhar com o cabelo molhado de moto, foi o que agravou. Foi onde eu internei, estava com uma mancha no pulmão de 8 dias já. Fiquei internada vários dias, saí, fui embora e ainda fiquei de repouso mais ou menos uma semana ou mais, tomando medicação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças respiratórias ocupam a 3ª posição de causa de morte. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, pneumonia e asma estão entre as doenças que mais matam. O diagnóstico dessas doenças pode ser feito de várias formas. O diagnóstico ele é muito simples, né? Começa com a história, então a pessoa ela vai ter uma febre, uma tosse, com expectoração ou tosse seca, pode ter dor no peito, mais relacionada à parte de respirar. Então, quando a pessoa respira, ela tem uma dor no peito. Fora isso, o exame físico ajuda bastante, você vai examinar a parte respiratória, vai ter uma ausculta característica, e de exames complementares para
fechar esse diagnóstico, o exame de sangue é um exame simples, se faz o hemograma, você vai ver um processo infeccioso, e o raio-x de tórax, que qualquer unidade de emergência está apta a fazer. Então, o diagnóstico ele é bem simples e fácil de ser feito. O tratamento das doenças respiratórias depende do tipo e estado de saúde do paciente. Além disso, algumas delas podem ser prevenidas através de vacinas. Pensando na prevenção, abrir janelas, portas, beber bastante líquido nesse período. Se tiver um processo infeccioso, porque a gente sabe que esses quadros respiratórios começam com gripe, complicam com pneumonia, com infecção, né? Evitar trabalhar, evitar estar em contato com muita gente, porque assim, se eu tenho um processo infeccioso e vou trabalhar, eu passo para o meu colega, e quando esses quadros infecciosos são nos idosos, eles complicam com pneumonia, tá? Então, esses cuidados são importantes. Lembrando que começou no último dia 17 a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A campanha vai até o dia 26 de maio e o dia de mobilização nacional está marcado para o dia 13. A meta é vacinar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. Este ano, a novidade da campanha é a inclusão dos professores da rede pública e privada no público-alvo, com direito a receber a imunização de graça no SUS. Para receber a vacina, basta procurar a unidade de saúde mais próxima. E agora vamos falar de barulho, porque ele faz parte aí do dia a dia de todo mundo. Sabe aquela buzina chata? É aquele som alto na rua também. Pois é, todo este ruído pode ser muito perigoso. Especialistas fizeram um alerta, conscientizando para os cuidados que devemos ter no nosso dia a dia. Trânsito intenso e a sinalização de quem tem pressa. O barulho vem até do céu. Tudo isso faz parte da rotina de quem vive em grandes cidades, como São Paulo. De ônibus, de carro, de trânsito. Caminhão, moto, que faz aqueles estralos, né? Aqueles meninos sem graça que faz isso. A terra da garoa é também a do ruído. Segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde, nós não devemos ficar expostos durante muito tempo a ruídos superiores que 50 decibéis. Mas neste momento nós estamos na Avenida Paulista e olha só, os ruídos chegam perto de 70 decibéis. No horário de pico, o ruído dentro do carro pode chegar a 85 decibéis. Em restaurantes pode chegar a 100 decibéis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E o fone de ouvido, que hoje todo mundo usa. Bom, teve um médico que falou que quanto mais próximo tiver de ouvido, mais chance tem de causar algum dano também. É verdade sim, Paulo. O excesso de barulho pode causar muitos problemas e até levar à surdez. Se você sai da sua atividade de trabalho que tem um certo nível de ruído, aí chega em casa e você liga a música altíssima, ou você vai fazer um trabalho manual com uma furadeira de impacto na parede e você não se protege, esse som vai agregando dano para a sua orelha interna. No Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, até os bandeirantes que desbravaram o sertão taparam os ouvidos. O grupo que fez a intervenção também apresentou o Manifesto do Silêncio. E muita gente na capital, que tem um ritmo frenético, parou, pelo menos por 1 minuto. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque nesta terça-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. A Secretaria de Saúde de Fernandópolis confirmou o primeiro caso de chikungunya na última sexta-feira. A vítima é uma menina de 2 anos que está internada na Santa Casa da cidade e o estado de saúde está estável. Os agentes de combate estão fazendo um bloqueio perto da casa da criança para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. A secretaria ainda alerta que as pessoas devem reforçar as medidas de eliminação para evitar que outros casos se confirmem. Cerca de 50 moradores de Coroados fizeram um protesto na manhã de sábado contra o fechamento de uma creche na cidade. Segundo informações das mães, a creche é mantida por uma associação beneficente que parou de receber verbas da prefeitura depois que a Câmara vetou o projeto que permitia o repasse financeiro. Ainda segundo os munícipes, se houver o fechamento,
As crianças atendidas pelo local não têm onde ficar, já que a outra não tem capacidade. A prefeitura disse que está fazendo o possível para atender a demanda de crianças, mas não tem previsão de quando o projeto deve entrar em discussão. A exposição agropecuária de Valentim Gentil começa amanhã. O evento segue até o dia 6 de maio e traz diversas atrações do mundo sertanejo. Os ingressos já estão à venda nos pontos da região. Para amanhã a entrada é solidária, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Essas são as notícias da nossa região. Um ótimo dia para você e até mais. Imposto de renda, né? É importante aí acompanhar a situação da declaração. Isso para quem declarou aí, né? Para monitorar eventuais problemas e fazer as correções antes de cair na malha fina e ser chamado para dar explicações. Para consultar o extrato, você precisa estar cadastrado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e ter o código de acesso. É possível obter este número por meio do próprio site da Receita Federal. Por lá você acompanha todo o processo. O prazo de entrega deste ano terminou na semana passada. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Pizzaria contrata atendente. Os interessados devem levar o currículo na Rua Tocantins, no número 4072. Empresa contrata representante comercial para Votuporanga e região. O candidato deve ter disponibilidade para viagem e ter veículos próprios. O enviar currículos para vendas@jfariadistribuidora.com.br. Empresa contrata-se mecânico com experiência em concessionária de veículos. Enviar currículos para seletivas.rh@gmail.com. Empresa contrata profissional com experiência em filmagem, edição e produção. Interessados em enviar currículos para currículo@faquini.com.br. E a Polícia Rodoviária divulgou um balanço das operações aí nas estradas da região durante o feriado de ontem, né? Dia do Trabalho. Danilo Arroio tem os detalhes. O feriado prolongado de 1º de maio foi tranquilo aqui nas rodovias que passam por Votuporanga. Sobre isso eu converso agora com o Tenente César Augusto da Silva, aqui da Polícia Rodoviária de Votuporanga. Tenente, como é que foi o movimento? Bem tranquilo? O movimento ele foi intenso pelo feriado, mas a gente já pegou o 3º final de semana com feriado prolongado, então o movimento foi um pouco menor do que em outros períodos, porque foram 3 finais de semana, então as pessoas não viajam em todos. Então as pessoas escolheram algum para viajar e então distribuiu um pouco do movimento nos 3 finais de semana. Mas nós tivemos redução de 40% de vítimas fatais e vítimas graves e 40% no total de acidentes. Isso porque a gente empenhou um reforço no efetivo para a gente poder garantir uma maior segurança à população que fosse viajar para a nossa região. Então os policiais trabalharam de extra, digamos assim, para a gente poder garantir a segurança da população no Noroeste Paulista, região de Votuporanga e Fernandópolis. Houve registro de algum acidente com vítimas fatais? Nós tivemos 3 acidentes com vítimas fatais. Na verdade, uma vítima fatal por acidente, que foi na região de Jales. Foram 2 capotamentos e uma colisão lateral. Infelizmente, a gente não sabe apurar o motivo por qual aconteceu os acidentes, mas a perícia vai estar analisando para a gente poder entender e poder trabalhar na prevenção desses acidentes. Infelizmente, ocorreram 3. Em relação às ocorrências de modo geral, quais foram as mais comuns? O mais comum é o acidente de trânsito no nosso tipo de ocorrência, né? Acidente de trânsito sem vítima no caso. Mas a gente teve outras ocorrências de embriaguez ao volante, por exemplo, que também é bem típico dos finais de semana, porque a pessoa ainda insiste em beber e dirigir. E a concentração de álcool às vezes é muito alta, ou às vezes está em condições que não permita dirigir, acaba fazendo o boletim de ocorrência, levando para a delegacia para registrar. Próximo feriado prolongado vai ser o de Corpus Christi, teremos ainda outros pelo ano. Quais são as orientações gerais da Polícia Rodoviária para aquelas pessoas que viajam em feriados prolongados? As pessoas que viajam só em feriado prolongado, elas têm menos experiências de rodovia. Então, quando elas se deparam com alguma situação de emergência, provavelmente não estão condicionadas a reagir de modo seguro ou a de transitar de modo seguro. Os que estão já acostumados com rodovia têm um pouco mais de experiência. Então a gente orienta que as pessoas, até chegar a Corpus Christi, comecem a pegar dicas de segurança no trânsito. Na internet tem muito vídeos, para que quando vier para a rodovia não seja surpreendido com alguma situação que poderia ser evitada.
Em modo geral, conduzir o veículo respeitando as leis de trânsito, que muitas vezes não são sabidas pela população. Muitas vezes não se sabe que tem que dar seta para mudar de faixa, uma coisa que a gente vê muito acontecer. Não se sabe que não pode ultrapassar em linha dupla contínua, mesmo aparentemente tendo visibilidade. Outros fatores impedem aquela ultrapassagem que não só a visibilidade. Então a gente pede que a população se dedique nesse sentido. Ok, obrigado pelas suas informações. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira. E ainda tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo e uma matéria especial sobre beisebol. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo, vamos ver aí como ficam as temperaturas. Olá pessoal, boa tarde. Olha, grande nebulosidade, a umidade segue em alta aí em grande parte do estado. Na capital paulista, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite também com bastante nebulosidade. As temperaturas devem ficar entre 15 e 23 graus. Na cidade de Rio Preto, o sol também aparece com aumento de nuvens e pode chover à tarde e à noite. Temperaturas entre 20 e 28 graus. Aqui em Votu, sol também entre muitas nuvens e expectativa de chuva para tarde e para noite. Mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 30 graus. E a Liga Norte-Americana de Beisebol está de olho no Brasil. Para alavancar as revelações de promessas e divulgar o esporte, a Liga está promovendo um curso aqui no estado para formar treinadores. Rebater o mais longe possível e correr as 4 bases do campo para pontuar. Essa molecada já sabe o que fazer. Eles são o futuro do beisebol brasileiro. E essa turma é a que vai ter a missão de passar às novas gerações os segredos do esporte, que está de volta ao programa olímpico. Eles participam de uma clínica de formação de treinadores organizada pela Major League Baseball, a Liga Norte-Americana. O melhor jeito para disseminar e massificar o conhecimento técnico do jogo é ensinar os técnicos, né, para repassar aos meninos com que eles vão estar trabalhando. O Alexandre veio atrás de experiência para um projeto de Vitória no Espírito Santo. Estou recebendo esse treinamento para poder repassar isso para os outros treinadores dos times de Vitória e ensinar nossas crianças a evoluir, conhecer o beisebol, né, e criar novos times para dar continuidade a esse projeto que nós estamos lá de beisebol. Em meio aos orientadores, um brasileiro, Thiago Caldeira, que também é técnico da seleção. Eles querem desde a base ter o perfeito fundamento do jogo para aí estar desenvolvendo as crianças. O beisebol é praticado no Brasil há mais de um século e os japoneses ajudaram a disseminar a modalidade pelo país. Hoje, são cerca de 30 mil praticantes, sendo 3 mil deles federados. E a Major League Baseball, que é a liga norte-americana da modalidade, está de olho nesse pessoal. O Sullivan, de 13 anos, veio de Londrina, no Paraná, e sonha um dia chegar à liga. Foi acostumando, né? Ficar longe da família. Aí foi indo, minha mãe também começava a chorar. Vale a pena pelo sonho de ser um jogador de beisebol? Sim, vale muito. Tem que treinar bastante. E agora futebol, né? Com o Josiano Garofolo, que já está aqui. Boa tarde, Josiano. E uma boa notícia para os torcedores aí da Votuporanguense, né? Principalmente, né, Josiano? Para aqueles que não gostam muito de tomar sol lá na arena, né? Isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. A Prefeitura de Votuporanga publicou hoje no Diário Oficial Eletrônico do município o aviso, né, de abertura na licitação para a contratação de uma empresa para fazer aí as obras de cobertura e de iluminação da Arena Plínio Marim. A gente comentou na semana passada que a Câmara votou e aprovou aí a liberação de recursos, R$600 mil para a execução dos trabalhos. E agora mais um passo, Luciano, mais um passo para que em breve dê início aí essa obra que é tão esperada, né, pelo torcedor do CAV, faça chuva e principalmente faça sol, que em Votuporanga é demais, para que em breve tenha um pouco mais de conforto aí para os jogos do CAV. E cria também a possibilidade dos jogos noturnos, né, que é muito interessante. A gente lembra que no ano que a Votuporanguense conquistou o acesso para 2 em 2015, vários jogos
à noite e o público compareceu em peso, lá na época no antigo estádio Plínio Marim, e agora a Arena deve receber esse conforto aí e o torcedor comemora, aplaude de pé, viu, Luciano? De pé e na coberta, né? E na coberta. E hoje tem Liga dos Campeões, né? Hoje tem o clássico Real Madrid e Atlético. O Atlético, né, apesar de um timaço, não consegue passar pelo Real, né? Sempre. Exato. Luciano, nas devidas proporções, mas para a gente ter uma ideia, é como se fosse o Corinthians e Palmeiras na semifinal da Libertadores. Aquela rivalidade gigantesca, dois times grandes da mesma cidade aí, querendo ir à final da competição do continente. É isso que a gente vê hoje às 3h45 da tarde, o primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões, a Champions League, entre Atlético de Madrid e o Real Madrid. Neste confronto, o Real tem total vantagem, Luciano. Nas 4 eliminatórias que encontrou o Atlético até hoje, foram 4 vitórias do Real. O Real Madrid também é o maior campeão aí de Champions League, tem 11 taças, jogão de bola, é rivalidade de primeiro mundo mesmo, futebol da Liga dos Campeões. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Para você uma boa tarde, até amanhã.